verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, pra sempre exaltado seu nome. Seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Tem que registrar no cabeçalho da ata aí, né, como devocional da sociedade interna. Então, vamos orar. Vou pedir ao presbítero Eric que conduza a Deus essa oração. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor, render graças. Render graças ao Senhor, porque Ele é bom. Render graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. O Senhor é bom na nossa vida. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia
sentar, abra comigo sua Bíblia, no livro de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, apenas um versículo, verso 16. Vamos falar nessa devocional sobre o investimento que nós temos que fazer no crescimento espiritual nas nossas vidas. Colossenses 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Esse texto apresenta para nós os pontos centrais. A nova vida, ela é fruto da palavra de Cristo. Nunca se esqueça disso, que a palavra pode realmente tomar toda a nossa vida e ser realmente a base de tudo aquilo que somos e vamos viver. Paulo está fazendo um chamado aqui aos cristãos, no sentido de viverem a novidade de vida que eles obtiveram da parte de Cristo quando foram salvos pela graça. Paulo está chamando a atenção de uma igreja que está sendo minada pelas ideologias daquele momento, de uma vida ascética, que era um dos problemas que eles tinham, e os próprios judaizantes tentando imprimir um tipo de vida cristã que anulava a cruz de Cristo. E os cristãos deveriam, portanto, lembrar-se disso, que através da fé em Cristo, do seu compromisso com o Evangelho, vencer os maus hábitos, frutos da natureza caída e pecaminosa que nós temos. E tanto é que no capítulo 3, Paulo vai dizer a eles: portanto, se fosseis ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E depois dessa palavra, mostrando o estado do crente em Cristo Jesus, aí ele diz assim: olha, vocês receberam uma nova vida, morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo, agora faz morrer então a natureza terrena. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele elenca aqui várias coisas: prostituição, impureza, paixão, lascívia. Veja que ele está falando com a igreja, tá? Ele não está falando com os de fora, ele está falando com os de dentro. Desejo maligno, avareza, que é idolatria. Depois ele fala lá: agora porém despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Se por um lado ele está dizendo para nós despirmos dessa velha natureza, no verso 12 ele diz: agora revistai-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Então, Paulo está discorrendo sobre isso, e à medida que os cristãos se dedicassem às coisas de Deus, do que aos seus próprios desejos e interesses, eles experimentariam mais as riquezas, as belezas e as delícias da nova vida que o Espírito Santo gerou neles pela palavra de Cristo. Acho que não é à toa que as sociedades estão preocupadas em que os crentes leiam a Bíblia anualmente. Parece que pelo menos 3 sociedades internas aqui têm colocado isso como um propósito: leitura anual da Bíblia, ou ter mais contato com a palavra de Deus, separar um tempo para ler e meditar nas Escrituras. Não é à toa, porque realmente
o fato de nós nos distanciarmos da palavra de Deus é o fato de darmos brecha para viver com a velha natureza, que ainda tenta lutar contra a nova. E assim, Paulo está mostrando que, despindo-se do velho homem, revestindo-se como eleitos de Deus, eles poderiam realmente viver em santidade, desfrutar a verdadeira gratidão a Deus, amar mais integralmente aos irmãos e desenvolver atitudes de mútua edificação na comunhão da igreja local. E um detalhe, irmãos, que nós estamos muito preocupados, é que nós temos aqui 120 membros no Ipanema. Você sabia disso? 120 membros. A escola dominical tem 75 inscritos, é isso? Matriculados. A média de frequência da escola bíblica dominical, dos 75 que estão matriculados, 50%. Isso é preocupante. A gente percebe um esvaziamento, às vezes, nos cultos de domingo à noite, porque nós estamos fazendo do domingo aquilo que nós queremos fazer e deixando o dia do Senhor de lado. E isso está prejudicando as famílias, o crescimento espiritual, porque a gente acaba deixando as coisas que são realmente importantes. E o domingo, não se esqueça, é dia de quem? É do Senhor, não é seu. É integralmente para Ele. Então, veja como essas coisinhas, eu não venho na reunião de oração hoje aqui, eu não venho na IBD amanhã, no culto à noite eu vou quando não tiver outra coisa melhor para fazer. E isso, irmãos, vai minando a fé, vai minando o crescimento espiritual, vai minando a família, e a gente vai abrindo brechas, e vamos deixando que a velha natureza vá tomando conta. E Paulo está dizendo que eles não podiam se iludir pensando que a nova vida é fruto de um esforço meramente humano, mas eles deveriam se lembrar de que precisavam de uma entrega total, para que o desenvolvimento da vida cristã fosse realmente uma realidade para a vida deles. Pensando então nessa dedicação necessária para experimentar esse desenvolvimento, esse crescimento, para que não haja estagnação nas nossas vidas, né? Nós precisamos se atentar a duas coisas que ele fala aqui, que estão no verso 1 e 2. Buscai as coisas lá do alto, e pensai nas coisas lá do alto. Então, aqui Paulo está indicando que para haver um progresso na vida cristã, é necessário que haja uma mudança de foco. Tem muita gente olhando só para a terra, esqueceu-se do alto. E a gente acha que a gente pode viver nossa vida só olhando para a terra. E precisa mudar o foco. Precisamos passar a considerar as coisas de Deus de forma especial em nossas vidas. E Paulo está dizendo que os irmãos deveriam investir seu tempo, recursos, ações para promover sua vida a um estado mais elevado, colocando seus olhos e mente em coisas superiores. Ou o céu já está distante do seu coração? É uma pergunta que nós temos que fazer. Será que as coisas do céu já não fazem parte do nosso coração e nós estamos apenas cumprindo um ritual religioso na nossa vida e por isso estamos estagnados? Paulo está dizendo que devemos buscar a vida do Espírito, segundo a palavra de Cristo em nós implantada, e não a vida da carne e do mundo com as suas concupiscências, com os seus desejos carnais. Então temos de fato vivido um olhar nas coisas do alto, buscando uma vida espiritual mais elevada, ou ainda temos investido em nosso crescimento espiritual, como Paulo nos chama a fazer no texto que nós acabamos de ler.
Alguém disse a seguinte frase que eu achei bem interessante: não podemos viver o extraordinário se só fazemos o ordinário. Não podemos viver o extraordinário se só fazemos o ordinário. Não podemos experimentar o crescimento na vida cristã se não formos capazes de investir além das migalhas de tempo e esforço que atualmente temos destinado para as nossas vidas com Deus. Quando a gente só dá as migalhas do nosso tempo para Deus, o que você espera de colheita? Certamente fracasso, certamente dá margem aos pecados que nós cometemos, porque isso vai minando a vida de oração, da palavra, da comunhão, e nós vamos priorizando outras coisas. Então não há como nos deleitarmos e termos prazer na obra de Cristo e na salvação que Ele nos deu, se nós realmente só considerarmos as coisas desse mundo e desse tempo. Também não podemos apresentar uma vida que honra a Deus em posturas, palavras e ações, se não considerarmos o nosso crescimento como prioridade que mereça o nosso investimento. Invista nas coisas do alto, invista na sua vida com Deus, na palavra, na oração, na comunhão dos irmãos. Isso aqui é muito importante, irmãos. Nós precisamos estar atentos ao espírito dessa época, que tenta nos oferecer tantos atrativos, que a gente acaba se perdendo em meio a tudo isso, e vamos esquecendo o mais importante, que é realmente viver para a glória de Deus. O reverendo Augusto Nicodemos, tratando desse mesmo texto aqui, ele fez o seguinte comentário, como que nós devemos investir nesse objetivo do crescimento espiritual. O cristão vai passar a vida inteira buscando as coisas de cima, onde Cristo vive assentado à direita do Pai, porque sua vida está nele. Portanto, somente em comunhão com Jesus ele poderá se despir de sua velha natureza e se revestir do novo homem todo dia. Para tanto, precisa de tempo para orar, ler a Bíblia, estar com os irmãos em instrução mútua, para louvar a Deus. Isto é o que há de mais importante na vida do crente. Ele ainda cita que é relativamente fácil encontrar cristãos que vivem uma existência subcristã, derrotados pelo pecado, como se a natureza pecaminosa tivesse domínio e poder sobre eles. Isso ocorre por não estarem buscando as coisas de cima. Frequentemente a desculpa é a falta de tempo. Na verdade, muitos desses encontram tempo para tudo, menos para buscar as coisas de Deus em oração e comunhão. Então, o desafio para nós, todos aqui, é buscarmos investir no nosso crescimento espiritual. Nós não podemos estar conformados com esse tipo de vida que a gente tem levado. Nós precisamos estar inconformados com isso. E certamente todos nós temos o desejo de se deleitar de um banquete espiritual da parte de Deus, mas nós precisamos investir para que isso realmente seja uma verdade na nossa vida, não só um desejo do nosso pensamento, mas uma busca intensa, incessante da parte de Deus. As sociedades internas, elas precisam nos ajudar nesse sentido, onde, por exemplo, a Secretaria de Espiritualidade, ela é uma das secretarias que investe nessa área de ver qual sócio que está faltando nos cultos, na escola bíblica, nas reuniões de oração, e que está enfraquecido espiritualmente, para poder então fazer uma ação que ela possa ser talvez visitada e possa haver realmente uma atitude de oração, de ministração da palavra, e talvez até de um puxão de orelha, para que a pessoa acorde para
para a vida com Deus. Então, veja quão importante é a sociedade interna em suas secretarias, o que se pode ser feito. Então, lembre-se disso, irmãos, né? E nós podemos nos ajudar mutuamente, como crentes em Jesus que somos, para nós nos fortalecermos no Senhor. Nós precisamos crescer mais, amadurecer mais, nos aprofundar mais nas Escrituras e termos realmente da parte de Deus um banquete espiritual que está oferecido a nós todo dia. Todo dia. Agora, eu não vou ficar conformado de comer só migalha, irmãos. Eu quero muito mais de Deus. Amém, irmãos? Que o seu coração também possa ser tocado pelo Senhor, para que você também queira mais do Senhor e crescer espiritualmente. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra que traz ao nosso coração este alerta, este chamado de atenção, para que a gente não permita que nada deste mundo venha minar a nossa fé, a nossa comunhão contigo. Que o Senhor mesmo fale conosco ainda mais através da tua palavra. Que o Senhor nos livre, Pai, de abrirmos brecha para os nossos inimigos, o mundo, a carne e o diabo. E que sejamos atentos, ó Pai, com relação ao nosso chamado, à nossa vida como eleitos do Senhor. Certamente o Senhor tem uma vida abençoadora para cada um de nós. E nós queremos viver em Cristo Jesus, porque é em Ti, ó Pai, que nós nos alegramos, vivemos, existimos e nos movemos. Por isso, ó Pai, dá para cada um de nós o crescimento espiritual. Não queremos, ó Pai, ficar comendo das migalhas. O Senhor conhece o nosso coração, o quanto nós, por conta da nossa natureza, vamos nos afastando do Senhor, da comunhão, do partir do pão, das orações. Tem misericórdia, Deus. Venha sobre a Tua igreja, traz avivamento a partir das nossas casas e fortalece o Teu povo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, sem mais delongas, só vou passar algumas instruções para as sociedades internas, antes de nós separarmos, e eu vou marcar com as diretorias e os conselheiros um novo treinamento, para que a gente possa conduzir as sociedades internas. Eu já fiz isso aqui, logo quando eu cheguei, e a gente colocou alguns protocolos de ações e algumas coisas que a gente já fazia isso de maneira rotineira, mas o tempo passou, muita gente chegou e foi se perdendo esse conhecimento. Então nós precisamos retornar ao treinamento, tanto sociedade interna, grupo de discipulado e as atividades que a gente realiza, e que nós precisamos ter de novo um treinamento para a gente não esquecer a importância da sociedade interna, do porquê ela existe, como que ela deve se desenvolver, qual é a maneira, se nós entendermos, né, a maneira de conduzir uma sociedade interna, irmãos, isso é uma bênção muito especial, porque ela traz edificação para a vida dos crentes através de uma maneira organizada dela existir. Então nós vamos para as plenárias agora, e lembrando, irmãos, que a plenária, eu só vou aqui relembrar, né, porque certamente muitos irmãos nessa parte aqui já sabem, né, mas vamos só lembrar por que tem as plenárias. Ela existe para admitir e demitir sócios, cujo nome lhes foram encaminhados pela diretoria. É a diretoria que encaminha a admissão de sócios e a demissão daqueles que não estão fazendo parte da sociedade. Apresentar proposta para melhoria do trabalho. Então, todos vocês já se reuniram
e já estão trazendo para o plenário uma proposta. Isso não quer dizer que essa proposta é que vai ser validada, porque o plenário pode mudar. Outros irmãos podem sugerir uma proposta talvez melhor ou que acrescente. Então, estejam abertos a isso, porque é isso que é plenário. E vocês, sócios, têm que falar. Vocês não podem ficar quietos. É para falar, é para discutir proposta, é para propor coisas que talvez as pessoas não estão enxergando. Proponha, discuta a proposta com educação, tá? Se a sua proposta não passar, nós somos conciliares. E a maioria ganha. E aí a minoria faz o quê? Fica de biquinho e não vai no trabalho que foi proposto? Não, vai apoiar a proposta do outro. É assim, irmãos. É uma benção quando a gente sabe viver assim. Sabia? Não tem essa de ficar de biquinho porque essa proposta não foi apoiada, não foi aprovada. Mas apoia a proposta que foi aprovada e se dedica para que dê certo, né? E aí também a plenária concede título de mérito, né, quando a pessoa tem tantos anos aí de sociedade. Eleger anualmente a diretoria da sociedade, ouvir os relatórios das atividades da sociedade, aprovar o orçamento anual e aprovar ou não os pedidos de demissão dos membros da diretoria. Então, nós temos isso como trabalho agora. Planejamento vocês já pensaram na diretoria, com a comissão executiva. Comissão executiva o que é? Para quem não sabe, é a junção da diretoria com o secretário de atividades. Mas como que nasce o secretário de atividades? A diretoria nomeia os secretários. Então, vocês nomeiam as pessoas em determinados cargos e perguntam se a pessoa aceita antes de trazer para a plenária. E na plenária você apresenta o nome de todos os secretários que foram então nomeados pela diretoria. Não é eleição, é nomeação. A diretoria senta, pensa em cada nome, em cada setor, coloca a pessoa, chama a pessoa aceita, aí você traz para o plenário, ó, são esses os nossos secretários, e o plenário então dá o ok, beleza, tá bom, vamos lá, né? Então é simples assim. A condução da reunião, hoje nós não vamos ter relatório de secretaria. Na próxima plenária, os secretários têm que apresentar o relatório, o que foi feito no trimestre. Então você abre numa pauta da reunião os relatórios, para as pessoas apresentarem aquilo que foi feito no trimestre. Lê a ata anterior, hoje não vai ter, né? Poderia ser a do ano passado, né? Mas vamos começar de hoje, tá bom? E no treinamento a gente vai tratar dessas questões. Mas toda proposta, ela só vai para discussão se tiver apoio. Levantou uma proposta, nós queremos fazer uma pipocada no sábado à noite com louvor e evangelismo. Pronto, proposta. Alguém apoia? Se não tiver apoio de ninguém, irmãos, pronto, proposta não apoiada. Vamos para o próximo assunto, que agiliza a reunião. Você não vai ficar discutindo uma coisa que ninguém apoiou. Tem que ter apoio. Eu gostei da ideia, eu apoio. O irmão, pastor Guto, apoiou a proposta. Então está aberto para discussão. Alguém quer falar sobre a proposta? Quer acrescentar? Quer sugerir? Quer propor outra coisa? Quando alguém propõe outra coisa, não quero fazer pipoca, eu quero fazer lanche. Qual proposta que você discute primeiro? A primeira ou a segunda? De trás para frente. Primeiro a segunda, depois caiu a segunda, volta a primeira. Aí você vota, tá bom? Então, simples assim. Aí eu quero falar, você se dirige ao presidente. Presidente, a palavra, por favor. Ele vai te dar a palavra. Se dois pedir ao mesmo tempo, quem que fala primeiro? Quem está mais no fundo. E se os dois estiverem no fundo e der empate, o mais velho fala primeiro. Isso está nas nossas regras parlamentares, gente. Para não ter bagunça. O presidente é que conduz aí, viu, os presidentes?
Presidente não comenta a proposta. Quer comentar a proposta? Passa a palavra para o vice. Aí você comenta. Aí o vice assume a presidência. Aí você vai falar e o vice vai conduzir a votação. Depois da votação ele passa de novo a palavra para o presidente. Então isso facilita, irmãos, a organização. E se alguém estiver falando e você quiser falar sobre aquilo que ele está falando, você tem que pedir, por favor, irmão, posso dar uma parte na tua palavra? Se o irmão que está falando te der a parte, você fala. Se ele falar assim, não vou dar parte, eu quero terminar minha fala, então você senta, fica quietinho e deixa a pessoa terminar de falar. Depois você pede a palavra para o presidente e ele te dá. É assim. E ninguém tem que brigar com ninguém, viu? Não é para ficar bravo, não. Isso aí é normal. Isso é treinamento para a vida, tá? Quando vocês saírem lá fora, vocês vão saber fazer uma ata, vão saber se portar numa reunião, vão saber falar numa câmara municipal. Nessas instâncias tem tudo isso que eu estou falando aqui. Então, é preparar vocês também para estar em outros lugares. Então, aproveite para aprender, para fazer certo, porque aí você não vai passar vergonha na federação, na sinodal, na confederação nacional, né? Eu não sei se nessas instâncias acima, eu tenho visto algumas coisas que eu acho que eles não observam o manual, mas se você é bem treinado na igreja local, você vai chegar na federação, na sinodal, na confederação, porque é tudo mais ou menos igual, né? Então você vai conseguir falar e vai até se posicionar, não é assim que faz a reunião. Senhor presidente, está fora de ordem, eu quero corrigir um negócio aqui. Porque você tem propriedade para falar, porque se na igreja local você aprende. E aqui eu quero que todo mundo seja treinado, para não passar vergonha lá fora, e para ter autoridade para falar quando levantar numa plenária, e vocês saberem o que estão falando, certo? Eu vou estar correndo em todos os grupos. Qualquer dúvida pode me chamar e a gente vai tirar as dúvidas, tá? Até com relação a alguma questão que vocês não saibam, que está em dúvida, me chame, que aí a gente tira a dúvida de vocês, ok? As crianças ficam com os pais hoje, porque chocou a data da viagem da tia Malu, então ela vai fazer domingo que vem a plenária das crianças. Então hoje as crianças ficam com os pais, ok? E nós vamos então deixar a SAF aqui, lá dentro do salão social. Quem que ficou lá da outra vez? A UPA, né? Foi a UPA, Rogério? A UPA, a UPH aqui no meio, né? Aqui no meio, lá em cima o MP, né? Tem mais uma sala lá, quem que era? A UPA está aqui? Hã? Não cabia lá, foi para lá. Vocês vão ficar para lá? Então fica lá. Os homens então podem subir na sala aqui, né? Está subindo uma sala. Pode fazer o PH aqui. Tem ar-condicionado, viu, gente? Só para lembrar vocês. Então, melhor nós fazemos aqui. Aí os jovens usam uma sala aqui também, tá bom? Então, ao trabalho, gente. Bora!